a capacidade de tirar o Arrascaeta. Arrascaeta para você é uma possibilidade? Não, não é. Ah, tá. O Arrascaeta, para mim, é o jogador que... se você tiver que tratar algum jogador como intocável no Flamengo, esse jogador, para mim, é o Arrascaeta. Esse jogador é o que não tem ninguém que concorre com ele pela posição. Salve, salve nação, saudações, galera, vamos acompanhar agora o Linha de Passe, repercutindo a vitória muito tranquila, muito boa do Mengão 4, foi um chocolate, o Flamengo amassou o Juventude, boa estreia de Cebolinha, hein? É isso aí, Dorival Júnior transformou o jeito do Flamengo jogar, agora o Flamengo tem um padrão de jogo e... a imprensa vai falar o quê? Vamos ver agora então? Vamos ver juntinhos? É o seguinte, separei aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe pós-jogo. Já quero pedir aí, ó, para você que gosta do canal, que gosta aqui dos vídeos, deixa o like. Se você é flamenguista, inscreva-se no canal. Nosso canal é para trazer bastante notícias para você ficar bem informado e também vídeos legais de entretenimento para você dar um pouco de risada. Valeu, galera? Tamo juntos. Quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube é do grupo Disney. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir aqui um trechinho do Linha de Passe que eu separei para vocês e em seguida eu vou falar o que achei do jogo. Vamos lá? Simbora. Ele vem melhorando bastante, vem voltando a ser o Everton Ribeiro, que a torcida do Flamengo acostumava ver, fazendo agora uma outra função. É mais pro meio, né? Mas para ele tirar o melhor do... O Cebolinha pode jogar ali como segundo atacante, porque você pode jogar no 4-3-1-2, o Cebolinha fica ali como segundo atacante, você joga ou com o Pedro ou com o Gabigol. Perfeito. Se você tirar o Arrascaeta, você vai criar ali um vão um pouco ali entre a linha do meio e a linha do ataque. Se a linha do meio e do ataque se aproximarem, você não cria o vão, mas você perde a criatividade e a capacidade de tirar o Arrascaeta para você é uma possibilidade? Não, não é. Ah, tá. O Arrascaeta, para mim, é o jogador que... se você tiver que tratar algum jogador como intocável no Flamengo, esse jogador, para mim, é o Arrascaeta. Esse jogador é o que não tem ninguém que concorre com ele pela posição. Eu posso até, no rigor extremo, achar que o Gabigol e o Pedro concorrem. Eu não acho, tá? Mas eu posso até achar que concorrem. Mas eu não vejo uma concorrência para o Arrascaeta no time. E não é o Vidal, hein? Para se alguém achar que não tem nada a ver. Não, Vidal não tem nada a ver. Tem nada a ver, são mundos diferentes. Qual é a conclusão? O Flamengo achou um jeito de jogar. Esse jeito tende a funcionar em nível muito mais alto, menos alto, mas é competitivo. Esse elenco oferece muito mais possibilidades. Segundo o professor Calçade, nós estamos em janeiro. Para o Dorival, nós estamos em janeiro mesmo, porque ele deveria ter agora um outro modelo, ele precisa ter um outro modelo para tirar o melhor do Cebolinha. Um modelo que seja capaz não só de tirar o melhor do Cebolinha, como, em alguns momentos, se esse sistema não funcionar, quando o jogador não estiver bem, ou quando for mais adaptável uma outra ideia de jogo ao que faz o adversário, poder jogar no outro modelo, que vai fazer do Cebolinha um jogador mais eficaz do que será jogando como segundo atacante. Porque hoje, repito, você coloca o Cebolinha e tira ou Gabigol ou Pedro, você não vai acrescentar ao Flamengo nada, praticamente. A não ser que você queira um jogo pela esquerda, tem o lateral direito fraco ali do outro lado, um dos outros dois jogadores estão jogando mal. Essa dupla hoje se encaixa nesse sistema de jogo com perfeição. Para você usar o Cebolinha, você precisa ter uma outra ideia de jogo. E o treinador precisa de tempo para fazer isso, então por isso hoje o Cebolinha, bem ou mal, é muito mais opção do que um jogador titular. Cebolinha era uma contratação, um desejo no momento de crise do Flamengo. E a ameaça de perder o Bruno, né? Exatamente. De crise, de chegada de um treinador, de uma crise que não se resolvia, técnica, dentro do campo, de como ajustar essa equipe. E então que fazia todo sentido. E não que diante do Flamengo de hoje, o Everton Cebolinha se tornasse um jogador descartável da contratação dele. Não vão contratar o Cebolinha. Não, nada disso. É que talvez não valha fazer uma mudança agora, sem tempo, para encaixá-lo, né? Ele tem poder de mercado, ele tem ação no mercado, ele pode trazer jogadores desse nível, como o Vidal, que o Vidal pode se encaixar facilmente nesse meio de campo que tem 3 jogadores e aí encontra o Arrascaeta, né? Então isso ele pode encontrar facilmente. Já o Everton Cebolinha, ele tem que... Este Flamengo que alcançou o sucesso, e é uma palavra perigosa no mundo do futebol, né? Mas tudo bem, que encaixou, para colocar o Everton Cebolinha, precisa desencaixar. Porque
Tanto que quando ele coloca, tudo bem que tinha uma expulsão, tinha um jogador a menos do outro lado, tinha uma vitória já em curso com vantagem, mas o que ele faz? Ele tira João Gomes para colocar Vitinho e Pedro para colocar Everton Cebolinha. Então entram 2 jogadores, você olha, o meio de campo fica com Thiago Maia, Everton Ribeiro e aí tem um quarteto. E o Everton Ribeiro é o quinto na verdade é um quinteto, mas por circunstâncias, placar favorável, adversário dominado e com placar desfavorável. Mas o Cebolinha vai ser muito útil, mas em momentos que o lado esquerdo precisa ser redefinido. Estava olhando aqui, ainda com a ajuda do Data ESPN novamente, que nos ajuda demais, esses mesmos jogadores têm 3 escalações iguais do Flamengo, sim, com esse do meio de campo para frente. Tolima, 7-1, o Atlético Mineiro, jogo de hoje, placares enormes. E se olha os corredores das construções, que era importante, a gente estava olhando desde o começo do jogo. Por quê? Porque você tem um lado esquerdo que tem pouca ação, por um lado direito que aparece mais. E o Flamengo, como traz muito jogador para dentro, a gente está de olho o quê? Para ver como o Flamengo vai resolver o problema nas beiradas. Bora. E ali tem assistência de Gabigol, tem Everton Ribeiro usando ali, tem passagem de Rodinei, esse lado direito é muito rico. O lado esquerdo não é a história com o Felipe Luiz, não é essa história, não é com o João Gomes. Então, basicamente as jogadas são construídas pelo centro e pelo lado direito. 5% das jogadas do lado esquerdo só. Rodinei tudo está para o lado direito. Então, são ajustes que o Dorival tem que fazer. Mas é um Flamengo que ele pode dizer que em pouco tempo ele veio, assumiu e deu jeito. Com a entrada do Pedro no time, que era mais difícil, para encontrar um sistema que funciona. Agora, muda um pouquinho a vida de Gabigol. Então, uma coisa hoje... E aí, Dani, a saída do Gabigol já foi... Só que assim, eu só quero lembrar que essa solução que o Dorival encontrou... Acho que você vai tocar no ponto que eu ia falar. Cara, era uma solução que era quase um crime. Era quase um crime falar em Gabigol e Pedro, não, vai estragar a característica desse, a característica daquele. Eu me lembro muito bem disso. Inclusive, me lembro uma vez que eu sugeri a entrada do Pedro, porque pela qualidade que o Pedro estava no banco de reservas, e nessa mesa mesmo aqui, não, veja bem a qualidade dele, a característica, não sei... Não é. É que eu acho que às vezes a gente parte de certezas que não existem, certezas que não podem. É claro que a gente se baseia muito no que os jogadores já fizeram para acreditar que aquele cara vai ser útil daquele ou de outro jeito. Então, em relação ao que o Birner falou, por exemplo, eu não acho absurdo, e acho que o Dorival possivelmente vai até testá-lo como um cara da dupla, seja com o Pedro, seja com o Gabigol, porque a verdade é que ele tem hoje o Cebolinha como uma alternativa de atacante, de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Característica diferente, eu estou plenamente de acordo. Acho que ele pode variar sistema? Então, aí que tá. Eu acho que assim, quando a gente olha, e a gente está até... A chamada é essa, né? Dorival vai ter que mudar o esquema para comportar Cebolinha. Eu acho que essa é a primeira ideia que a gente tem. Por quê? Porque a gente vê o Cebolinha como o cara agudo pelo lado, o cara que vai driblar, que vai fazer o que ele fazia basicamente no Grêmio e era um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil naquele momento. E eu estou de acordo que a gente parta desse pressuposto para dizer que o Cebolinha vai funcionar desse jeito. Só que jogadores mudam, né? Jogadores mudam durante os anos, durante a carreira. Então, o cara que começa de um jeito acaba de outro. Técnicos encontram soluções que muitas vezes a gente mesmo não imaginava. Então, eu não acho que, a partir do momento que o Flamengo está jogando e está jogando muito bem, você pode discutir, os adversários ainda, isso, aquilo, mas o Flamengo está jogando muito bem. Porque mesmo contra adversários de um nível mais baixo, né, com um time tecnicamente também muito forte, o Flamengo não jogava essa bola. Então, hoje é um time que se impõe, que resolve um jogo como o de hoje em 15 minutos. Então, eu acho que é normal, nesse contexto maluco que a gente tem aqui, que o técnico que acabou de chegar encontra um jeito de jogar. Que o time está rolando e a coisa está andando super bem. Eu acho normal que ele tente, antes de qualquer coisa,
buscar as alternativas para quando ele não tiver o Gabigol, para quando ele não tiver o Pedro. Encaixar a peça no sistema e não modificar o sistema para comportar. E depois buscar as alternativas, porque aí, claro, que um jogo contra o Palmeiras ou contra o Atlético vai ser diferente de um jogo... Hoje foi um jogo com 4 gols de cabeça, já estava 3-0. Estamos evoluindo na discussão já. Estamos caminhando. Não, mas é que não é que estamos evoluindo na discussão. É que ele caminhando. O Cebolinha pode sim jogar. É que chega uma hora que você encontra alguém que trava a tua ideia também. Com os dois? Pode jogar com os dois. Pode. Mas com esse desenho? Não, com os dois não. Ele pode jogar como um dos dois. Perfeito, mas você acha que o Flamengo pode ser mais forte com ele do que com essa dupla? Não. Ele no lugar dos dois? E se for assim, quem sai? Eu acho que tem que sair. Teoricamente, eu acho que não pode ter, mas teoricamente, a gente quebra a cara muitas vezes. Quando você tem um centroavante quebra menos do que acerta. Quando você tem um centroavante, só tem um centroavante para pôr no jogo. Você não, centroavante, chamar o Gabigol de centroavante é meio pesado, mas porque ele tem outro... Mas quando você não tem ou o Gabigol ou o Pedro, tá bom, tá resolvido. Tem o Everton... o Everton Ribeiro aí sem discussão, pode vir por dentro, se aproxima de Arrascaeta, Cebolinha, Gabigol ou Pedro e Rodinei passando o trator ali no lado, voando. Vai ganhar até criação pela esquerda. Você resolveu isso. E aí você resolve um problema do lado esquerdo, que é um lado apagado. Hoje é apagado. Não é um lado perto dos outros, do resto do time. Né? Ele é bem diferente, mas não é nenhum problema. Aí o Dorival tem pouco tempo e encontrou soluções para pouco tempo. Acho que o Cebolinha entra numa boa. Com Vidal. Vidal é diferente. Vidal é um jogador fisicamente muito forte, ele carrega a bola de embate físico, ele não tem... Se ele vai jogar do lado direito, você não vai ter Everton Ribeiro, é outro cenário, ter o Everton nesse trio de meio de campo, ter o Vidal, mas pode ser o lado esquerdo, talvez, pode. Aí não tem jogo homem, joga o Thiago Maia de primeiro, já que o Arão já não está mais aí. Quer dizer, dá muita opção. Mas é que hoje não dá para ele ser o primeiro, me parece. A não ser, claro. João? Não, o Vidal. Então, mas dá para o João ser o primeiro e o Vidal o segundo. Exato. Eu acho pode que ser. Pode ser. Não, inclusive, acho que num jogo como o de hoje, por exemplo, até mesmo você poderia colocar o Vidal e tirar o Thiago e tudo bem. Isso é o que você está falando, mexe no João. O que eu gostaria de ver ainda é esse sistema sendo provado, testado contra uma equipe que requer um trabalho insano sem a bola. Teu adversário... Esse que o Dorival encontrou. Olha lá, o que o Biner concorda? Obrigado, professor. É esse que o Dorival encontrou, que você está falando, que você gostaria de ver testado. Essa solução do quarteto, losango, sim, sem a bola. Porque sem a bola você tem o trio, o Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Eu preciso de Arrascaeta, de Pedro, pelo menos, ou de Gabigol, ou de todos, dependendo do adversário. Um adversário, o outro pelo menos chegando. Que te exige, porque é o seguinte, senão você volta com 3 e esses 3 vão ficar assim, né, de um lado para o outro, no meio de campo, seu adversário pode te quebrar aí. E os adversários... esse é um problema que foi colocado desde o começo, quando essa escalação passou a ser a escalação... É porque tem uma coisa que é muito cruel com o Flamengo e muito positiva. Por que é cruel e positiva ao mesmo tempo? Porque o Flamengo demorou um século para achar um jeito do time jogar de maneira competitiva e capaz de fazer com que algumas das valências dos seus jogadores prevalecessem. É esse 4-3-1-2, 3 jogos seguidos, 3 partidas de nível muito alto. Só uma perguntinha, o Flamengo achou ou ele foi levado a achar por causa da lesão? Isso é irrelevante. Não, é porque eu acho que isso aí é o mérito do treinador. Mas eu acho que tem um mérito que isso condicionou também. Tudo bem. Agora, tem uma questão. Quando você olha o potencial dos jogadores, as características dos jogadores e o que esse time pode produzir, em tese, é uma teoria. Prática, às vezes, contraria a teoria. Essa não é a maneira ideal de jogar. Só que agora você não pode mexer também. Exato. A não ser numa situação muito específica, porque você demorou tanto tempo para achar um jeito de jogar, o time voou 3 partidas, você não vai mexer na quarta. Você tem jogo a cada 3 dias? Eu acho... Que não dá... Por que eu falo do Bruno, Vitor? Finalizou? Não, pode ser. Pode. Não, por que eu falo do Bruno? Porque eu acho que tem uma situação muito específica. O Bruno, não é que foi sem querer, caiu ali e o Dorival não teve mérito. O Bruno teve mérito. Só que assim, o Dorival teve mérito. Na ausência do Bruno, ele encaixa. Há quanto tempo a gente acha que toda a escalação do Flamengo começava pelo Gabriel e pelo Bruno pela esquerda, por isso você não sabia onde encaixar o Pedro. Falta aquele papo do Jean. E acho que hoje tem um outro problema, que é o que você falou. Está funcionando, você não tem como mudar a formação.
Eu acho que um problema que também Mas existe pode funcionar de mais uma maneira? Pode muito, pode funcionar até melhor. Eu estou falando a tal maneira de tirar os dois ano vez. Você tem um outro problema, entre aspas. O Everton, por tanto tempo questionado, que há um mês atrás alguém poderia virar achar como descartável. O Everton hoje é figura central. O Everton hoje é figura central. Então, assim, não é só porque senão era muito fácil. Você desenhava o meio-campo com tripé, o Dorival desenha o meio-campo com tripé, você abriu o Cebolinha, trazia o Gabriel para cá e botava o Pedro lá na frente. Só que esse tripé não teria o Everton, que seria um quarto elemento. Né? Rascaeta, 2 volantes, o primeiro homem, o Vidal ali. E aí você tem o Everton. Então, assim, são problemas, situações que ele conseguiu resolver de momento. Quando você fala, não é a formação ideal. Concordo. Se não acomoda todo mundo, acho que é matemática. Você não vai acomodar todo mundo. O ideal para você tirar o melhor dos jogadores mais técnicos do Flamengo e ainda poder tentar fazer uma recomposição, um sistema de marcação que se recoloque para defender uma bola com mais facilidade. Só que está funcionando. Então, aí ficam 2 perguntas. Primeira, time que está ganhando se mexe. Segunda, esquema tático, ideia de jogo que está ganhando se mexe, porque são dilemas. São dilemas, porque o professor Calçado falou. E se pega, por exemplo... Quando mudar o adversário, eu acho. Palmeiras, inspirado, intenso, bem treinado, que vai exigir mais. Você precisa de mais gente para marcar. Vai fazer... Quem volta? Então, aí você precisa repensar as peças, se não volta nenhum dos três. Pelo meio, como um volante pelo meio, segundo jogador de meio de campo. Porque é o seguinte... Não, aí você precisa repensar a peça. E ainda, um desses jogadores de retorno é o Everton Ribeiro. Mas é engraçado, né? E que você impõe a ele também uma missão. Do lado do jogador do lado de campo, Rodinei, que marca menos ainda. Então, sim, então o que é? Está agorando o Flamengo? Não é isso. É tentar enxergar as possibilidades do Flamengo. O que o Dorival fez, e aí é mérito dele, o tempo todo, dependendo da formação tática, não dá para jogar Gabigol e Pedro. Mas como eu encontro uma formação onde os dois possam jogar e marcar os gols que o time precisa. E você olha para o banco, você fala, tô cheio de problema no time e o Pedro está no banco. Isso vai incomodando o treinador. Tá difícil e o Pedro está no banco. Eu falo assim, não dá. Pois então, e isso aconteceu muito. Não dá. Tava difícil, o Flamengo perdia jogadores e o Pedro não podia jogar com o Gabigol. Era um crime, não podia pela característica. Deixa eu só fazer uma colocação para vocês, porque tem uma coisa que me incomodou hoje, em cima disso que vocês estão debatendo agora. Eu sei que tem toda uma situação de jogo ali, tá? Que é um jogo muito atípico. Mas me incomoda ser o Pedro quem sai para a entrada do Cebolinha. Porque a sensação que eu fico tudo bem, ele precisa do final de semana, ele já jogou, mas o Gabriel já tinha um cartão amarelo, o Pedro estava jogando melhor que ele, e é ele quem sai para o Cebolinha entrar. É a razão. Não, mas acho que não é o recado da emoção, é a razão. Quem sai? Sai o Pedro e sai o João, se não me engano. Ele tira o João e o Pedro. Quem foram os dois jogadores de liga que começaram a jogar no fim de semana? Eu vou te dizer porque... Nessa época não tem como a gente... Vou dizer porque que saiu o Pedro. A gente dizer, porque a questão física, acho que ela tem sido... Para abrir? Primordial para os caras... Para mim saiu os jogadores saem. Porque ele tinha 2 gols. E o Gabriel, nessa formação... o Pedro tinha um cartão amarelo. Mas o Pedro é o jogador que ocupa a área. Então o Pedro está muito próximo do gol, neste tipo de jogo do Flamengo com o Pedro. Com o Pedro, o Flamengo ganha um jogo de bola aérea que nem sempre funcionava com o Bruno Henrique. Sim. Inclusive na Libertadores do ano passado era Gabigol para Bruno Henrique, né? E caixa. E o que acontece? Sem o Bruno, você perde um pouco dessa jogada. Não é característica do Gabigol gols de cabeça. Com o Pedro, o Flamengo ganha mais ainda uma jogada muito forte, onde ele é muito forte e provou no jogo de hoje. E leva o Gabigol para uma condição, não é secundária, não é coadjuvante, mas incômoda de ver o Pedro só guardando. O que faz o Dorival, sabendo disso? Fez um carinho no Gabriel. Fez um carinho seguinte. Incomoda. Deixa o Gabriel para ver se ele marca o dele e sai feliz. E o Pedro já marcou 2. E o Pedro entende isso. Então, até o momento de tirar o Gabriel... Se for isso, tudo bem. Aí eu estou plenamente de acordo com você. Se for isso, fazer carinho no Gabriel, o Gabriel não precisa mais de carinho. Aliás, pelo contrário. Talvez o Gabriel precise, de fato, ter chamada a atenção para certas coisas, para certas atitudes que podem acabar num momento mais importante, prejudicando o Flamengo. Muito bem, nação. Gostaram dos comentaristas da ESPN Brasil? Cara, o que eles falaram, né, do Dorival Júnior de
encontrar o time, né? Dorival Júnior foi o único técnico que encaixou com Gabigol e Pedro jogando juntos, né? E o Flamengo amassou o Tolima, amassou o Atlético Mineiro, teve um volume de jogo muito grande em cima do Atlético Mineiro, poderia ter sido mais do que 2 gols, né? E hoje amassou o Juventude, tirou o pé, né, cara? Porque se o Flamengo, a partir do momento que ele faz ali 3 gols, né? Ele vai pro intervalo, volta com um jogador a mais. O Dorival Júnior já começa a poupar jogadores pensando no fim de semana. Tira Pedro, tira também o João Gomes, daí ele coloca o Cebolinha, que estreou muito bem. Junto com o Cebolinha, ele coloca o Vitinho, né, cara? A torcida até aplaudiu o Vitinho hoje, gritou o Vitinho, gritou o nome dele pra dar uma força ali pro cara. Tá, mas beleza. Daí depois, aos 30 minutos, ele pensando também em poupar jogadores, né? Porque, cara, de 3 em 3 dias agora tem jogo direto até o fim do ano, né? Daí ele tira Gabigol, tira Everton Ribeiro e Arrascaeta. Daí ele coloca Lázaro, Matheus França e Victor Hugo, né, cara? Deu uma reformulada ali, né? Descansando os principais jogadores do Mengão. Fim de semana joga contra o Avaí. Acho que esse jogo será com um time bem misto, né? Vai pro jogo só quem tiver muito bem fisicamente mesmo, porque o principal jogo próximo agora é contra o Atlético Paranaense, jogo de Copa do Brasil. Então o Dorival Júnior está fazendo um excelente trabalho. E a imprensa, o que vocês acham que a imprensa não elogiaram muito, mas assim, né, cara? Será que já estão com medo? Será que já estão querendo secar o Mengão? Não sei, mas é o seguinte, é muito bom ver o Flamengo jogando bem e a imprensa, alguns comentaristas com o pé atrás, sabe? Porque a gente sabe que tem muitos ali que tem o time do coração, né? E os caras já ficam meio assim, preocupados. É isso aí, galera, eu não quero cornetar ninguém, mas a gente percebe, cara, nas palavras deles, a gente percebe, tá bom? Ó, muito bem, quero pedir aí o seu like, a sua inscrição no canal. Seja bem-vindo, inscreva-se aqui se você é Mengão, se você é Mengo, se você é Flamengo. Seja bem-vindo, tamo juntos e até o próximo vídeo aqui. Saudações, valeu, galera, fui!